Ele tinha fama, multidões, aplausos e uma carreira que parecia não ter fim. Mas, de repente, tudo mudou e o ídolo que lotava palcos simplesmente desapareceu do mundo da música sem explicação imediata, deixando fãs em choque e criando um mistério que só seria revelado muito tempo depois, quando a verdade veio à tona de forma devastadora e inesperada. O que realmente aconteceu com Fernando Mendes para ele abandonar tudo no auge e escolher viver longe dos palcos após uma vida inteira de sucesso absoluto? Ao longo desta história, você vai descobrir os sinais que ninguém entendeu, a decisão mais difícil de sua vida e como ele vive hoje em completo silêncio, longe da fama que o consagrou. Inscreva-se e dê um curtir nesse vídeo para que o YouTube o compartilhe com mais pessoas. Dê um super thanks, se puder, ou comente o que mais te surpreendeu. Durante décadas, Fernando Mendes foi uma das vozes mais reconhecidas e admiradas da música romântica brasileira. Seu nome esteve presente nas rádios, nos programas de televisão e principalmente na memória afetiva de milhões de brasileiros que cresceram ouvindo suas canções. Com uma carreira construída através de muito talento, dedicação e perseverança, ele parecia ser um daqueles artistas destinados a permanecer eternamente nos palcos. A cada apresentação, era recebido com aplausos calorosos e demonstrações de carinho vindas de diferentes gerações. Seus shows continuavam atraindo público, mesmo muitos anos depois do auge comercial de sua carreira, algo que poucos artistas conseguem alcançar. No entanto, em determinado momento, algo começou a mudar. Os fãs perceberam que as aparições públicas do cantor estavam ficando cada vez mais raras. Os shows diminuíram, as entrevistas praticamente desapareceram, e o artista que durante décadas esteve tão presente passou a viver longe dos holofotes. O silêncio despertou curiosidade e também preocupação. Muitos se perguntavam o que havia acontecido com aquele homem que embalou tantas histórias de amor através de suas músicas. Rumores começaram a circular, mas durante muito tempo nenhuma explicação oficial foi apresentada. A verdade era muito mais delicada do que qualquer especulação. Com o passar do tempo, a própria família decidiu falar sobre a situação. Foi então que veio à tona a notícia que emocionou o país. Fernando Mendes havia sido diagnosticado com Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que afeta a memória, o raciocínio e diversas funções cognitivas. A revelação ajudou a explicar diversos episódios que anteriormente haviam causado estranheza em algumas apresentações. Em determinados momentos, o cantor demonstrava dificuldades que passaram despercebidas por grande parte do público. O diagnóstico representou uma mudança profunda em sua vida e também na rotina de sua família. Diante da nova realidade, Fernando precisou tomar uma das decisões mais difíceis de sua trajetória. Depois de mais de 50 anos dedicados à música, ele escolheu se afastar dos palcos para priorizar sua saúde e seu bem-estar. A decisão foi recebida com tristeza pelos admiradores, mas também com enorme compreensão e respeito. Afinal, todos reconheciam que aquele artista havia dedicado praticamente toda a sua existência ao público. O homem que por décadas levou emoção para milhões de pessoas, agora precisava voltar suas energias para uma batalha pessoal e silenciosa. Desde então, sua rotina passou a ser marcada pela tranquilidade, pelos cuidados médicos e pela convivência com aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Embora distante das apresentações, Fernando Mendes continua ocupando um lugar especial no coração dos brasileiros. Seu desaparecimento dos palcos não significou o desaparecimento de sua importância cultural. Pelo contrário, a notícia fez com que muitos revisitassem sua obra, relembrassem seus sucessos e reconhecessem ainda mais o legado construído ao longo de uma carreira extraordinária. Hoje, sua história é lembrada não apenas pelos sucessos musicais, mas também pela dignidade com que enfrentou uma das fases mais desafiadoras de sua vida. O artista que um dia parecia ter tudo, fama, reconhecimento, sucesso e uma carreira consolidada, escolheu parar.
não por falta de amor pela música, mas porque compreendeu que havia chegado o momento de cuidar de si mesmo. E foi justamente essa decisão que tornou sua trajetória ainda mais humana e admirável. Muito antes de enfrentar os desafios que o levariam ao afastamento dos palcos, Fernando Mendes já havia escrito seu nome entre os grandes artistas da música brasileira. Sua trajetória é uma daquelas histórias raras que misturam talento, perseverança e uma conexão genuína com o público. Desde jovem, demonstrava uma enorme paixão pela música e sonhava em conquistar espaço em um cenário extremamente competitivo. O caminho até o sucesso não foi fácil. Como aconteceu com muitos artistas de sua geração, Fernando precisou superar dificuldades, enfrentar rejeições e trabalhar intensamente para transformar seu sonho em realidade. Mas sua determinação acabou sendo recompensada. Foi durante a década de 1970 que sua carreira alcançou um patamar extraordinário. Com uma voz marcante e um estilo romântico que falava diretamente ao coração das pessoas, ele rapidamente conquistou espaço nas rádios de todo o país. Suas músicas começaram a tocar sem parar e logo se transformaram em verdadeiros fenômenos populares. Canções como Cadeira de Rodas, A Desconhecida e Você Não Me Ensinou a Te Esquecer se tornaram clássicos da música romântica brasileira. Essas composições ultrapassaram a condição de simples sucessos comerciais e passaram a fazer parte da vida de milhões de pessoas. Eram músicas presentes em casamentos, encontros amorosos, despedidas e momentos de profunda emoção. Fernando possuía uma característica rara. Ele conseguia interpretar sentimentos universais de maneira simples, sincera e profundamente tocante. Essa capacidade criou uma ligação muito forte com o público. Enquanto muitos artistas dependiam apenas das tendências do momento, Fernando construiu uma carreira baseada na autenticidade e na emoção. Seus discos alcançaram números expressivos de vendas, consolidando sua posição entre os artistas mais populares do Brasil. Ao longo dos anos, participou de inúmeros programas de televisão, realizou turnês por diversas regiões do país e se apresentou para plateias gigantescas. Sua presença de palco e seu carisma contribuíam para tornar cada show uma experiência especial. Mesmo quando o mercado musical passou por grandes transformações, Fernando Mendes conseguiu manter sua relevância. Novos estilos surgiam, novas gerações de artistas apareciam, mas suas músicas continuavam encontrando espaço e conquistando ouvintes. Essa permanência é uma das maiores provas da força de seu legado. Poucos cantores conseguem atravessar tantas décadas, mantendo o respeito do público e o reconhecimento da indústria musical. Fernando conseguiu exatamente isso. Sua voz tornou-se símbolo de uma época e também de um gênero musical que marcou profundamente a cultura brasileira. Para muitas pessoas, ouvir suas canções é como viajar no tempo e reviver lembranças importantes da juventude, dos relacionamentos e dos momentos mais significativos da vida. Com o passar dos anos, seu repertório ganhou status de patrimônio afetivo para inúmeras famílias brasileiras. Mesmo aqueles que nasceram muito depois do auge de sua carreira, acabaram conhecendo suas músicas através dos pais, dos avós ou das plataformas digitais. Esse fenômeno demonstra como sua obra ultrapassou barreiras geracionais. Fernando Mendes não foi apenas um cantor de sucesso. Ele se transformou em uma referência da música romântica nacional. Seu legado foi construído nota por nota, apresentação por apresentação e emoção por emoção. Por isso, quando seu nome é lembrado hoje, não se fala apenas de um artista famoso, mas de uma verdadeira lenda da música brasileira, cuja influência continua viva mesmo longe dos palcos. Com o passar dos anos, alguns momentos em apresentações públicas começaram a chamar a atenção de quem acompanhava a carreira de Fernando Mendes. Nada parecia dramático à primeira vista. Eram episódios pontuais, pequenas hesitações, pausas inesperadas,
dificuldades ocasionais para lembrar trechos de músicas ou para manter o fluxo natural da apresentação. Como se tratava de um artista experiente, muitos atribuíram esses acontecimentos ao cansaço, à idade ou às exigências de uma rotina intensa de shows. No entanto, os episódios passaram a se repetir com uma frequência que começou a preocupar fãs mais atentos. Em determinados shows, Fernando demonstrava confusão em situações simples, precisava de ajuda para se reorganizar no palco e, em alguns momentos, parecia perder temporariamente a sequência do repertório. Para o público, que sempre o conheceu como um profissional seguro e extremamente conectado às próprias canções, aquilo causava estranhamento. Infelizmente, a ausência de informações claras abriu espaço para interpretações injustas. Surgiram comentários maldosos, especulações sobre problemas pessoais e rumores que não correspondiam à realidade. Algumas pessoas chegaram a questionar seu profissionalismo sem saber que, por trás daqueles sinais, existia um problema de saúde em desenvolvimento. Durante um longo período, a família preferiu preservar a privacidade do cantor. A situação só foi esclarecida mais tarde, quando sua esposa decidiu explicar publicamente o que estava acontecendo. Foi então que veio a revelação que mudou completamente a percepção do público. Aqueles episódios observados nos shows estavam relacionados aos primeiros sintomas do Alzheimer, doença que afeta progressivamente a memória, a orientação e outras funções cognitivas. A explicação trouxe um novo significado para cenas que antes haviam sido interpretadas de maneira equivocada. O diagnóstico permitiu compreender que Fernando não estava desinteressado, despreparado ou descuidado. Ele já enfrentava, mesmo sem plena consciência em alguns momentos, os efeitos iniciais de uma condição neurológica séria. A reação dos fãs foi imediata. O sentimento predominante deixou de ser a curiosidade ou a desconfiança e passou a ser empatia. Muitos admiradores revisitaram vídeos de apresentações, entrevistas e registros recentes do cantor e perceberam que os sinais estavam presentes havia algum tempo. O que antes parecia estranho passou a ser visto como parte de um processo doloroso e silencioso. A revelação também gerou uma onda de solidariedade em todo o país. Pessoas que conviveram com familiares diagnosticados com Alzheimer reconheceram comportamentos semelhantes e se identificaram com a dificuldade de perceber no início que algo mais profundo estava acontecendo. O caso de Fernando Mendes ajudou a trazer visibilidade para um tema que muitas famílias enfrentam de forma reservada. Além da comoção, houve um reconhecimento público da coragem da família em compartilhar a verdade. Ao esclarecer a situação, sua esposa encerrou especulações e permitiu que o artista fosse visto com a dignidade que sempre mereceu. A partir desse momento, aqueles episódios que haviam provocado rumores passaram a ser lembrados com compaixão e respeito. Para muitos fãs, a revelação tornou ainda mais valiosa a trajetória do cantor. Não apenas pela obra musical que construiu, mas pela humanidade presente em sua história. Os sinais que um dia geraram dúvidas acabaram se transformando em um retrato sensível de como uma doença neurodegenerativa pode surgir de maneira discreta, confundindo até pessoas próximas. E foi justamente essa compreensão tardia que levou o público a enxergar Fernando Mendes sob uma perspectiva completamente diferente. Não como um artista em declínio por escolha ou desleixo, mas como alguém que começava a enfrentar uma batalha invisível enquanto ainda tentava continuar fazendo aquilo que mais amava, cantar. Para alguém que passou mais de meio século vivendo da música, subir ao palco não era apenas uma profissão, era parte da própria identidade. Fernando Mendes construiu sua vida em torno das canções, dos ensaios, das viagens, do contato com o público e da emoção compartilhada em cada apresentação. Por isso, abandonar os palcos foi muito mais do que encerrar uma agenda de shows. Foi aceitar que uma fase inteira de sua existência precisava chegar ao fim.
Depois do diagnóstico de Alzheimer, tornou-se cada vez mais claro que a prioridade precisaria mudar. A doença exigia acompanhamento médico especializado, atenção constante e uma rotina mais estável. A pressão natural das apresentações, com deslocamentos frequentes, compromissos, ensaios e exposição pública, passou a representar um desafio incompatível com as necessidades do tratamento. Ainda assim, a decisão não aconteceu de um dia para o outro. Pessoas próximas relatam que Fernando tinha profunda ligação emocional com a música e com o público. Por muito tempo, existiu a esperança de manter ao menos algumas apresentações esporádicas. Mas à medida que os sintomas evoluíam, ficou evidente que insistir nos palcos poderia trazer mais desgaste do que benefício. Aos poucos, os shows foram ficando cada vez mais raros. Convites deixaram de ser aceitos, aparições públicas diminuíram e a presença constante que o público conheceu por décadas começou a desaparecer. Cada apresentação parecia carregar um peso maior do que antes. O artista, que sempre dominou o palco com naturalidade, passou a depender de uma estrutura de apoio muito mais cuidadosa. Em determinado momento, o afastamento deixou de ser temporário e se tornou definitivo. O anúncio emocionou admiradores de diferentes gerações. Muitas pessoas cresceram ouvindo suas músicas, conheceram seus sucessos ainda na juventude e acompanharam sua trajetória ao longo de décadas. Saber que Fernando Mendes estava encerrando a carreira por motivos de saúde provocou um sentimento coletivo de despedida. Não se tratava apenas do fim de um ciclo artístico. Era o encerramento de uma das carreiras mais longas e respeitadas da música popular brasileira. Mesmo assim, o tom predominante entre os fãs não foi de revolta, mas de compreensão. A maioria reconheceu que o cantor havia entregado praticamente toda a vida à música e que tinha o direito de priorizar sua saúde e sua família. A decisão foi vista como dolorosa, porém necessária. Muitos admiradores destacaram que preferiam guardar a imagem do artista com dignidade do que vê-lo exposto a situações cada vez mais difíceis no palco. Curiosamente, o afastamento acabou reforçando a dimensão de seu legado. Suas gravações continuaram circulando, suas músicas seguiram presentes em rádios, plataformas digitais e playlists afetivas, e homenagens começaram a surgir em diferentes espaços. Programas de televisão, artistas contemporâneos e fãs passaram a revisitar sua obra, lembrando a importância que teve para a música romântica brasileira. A ausência física dos palcos não apagou sua presença cultural. Pelo contrário, ela tornou mais evidente o quanto suas canções já haviam se incorporado à memória coletiva do país. Hoje, a difícil decisão de parar é lembrada como um dos momentos mais humanos de sua trajetória. Fernando Mendes mostrou que, mesmo para um artista acostumado ao aplauso, existe um momento em que a saúde e a qualidade de vida precisam vir em primeiro lugar. Sua despedida não foi marcada por escândalos nem por conflitos públicos, mas por uma escolha silenciosa, madura e profundamente dolorosa. E talvez seja justamente isso que torna essa fase tão comovente. O homem que dedicou décadas a emocionar o público precisou, finalmente, aceitar que havia chegado a hora de cuidar de si mesmo e viver longe dos holofotes que o acompanharam durante praticamente toda a vida. Atualmente, Fernando Mendes vive uma realidade completamente diferente daquela que marcou sua vida por décadas de sucesso e apresentações em todo o Brasil. Depois de uma trajetória intensa nos palcos, ele hoje leva uma rotina muito mais reservada, afastado da exposição pública e da correria típica do mundo artístico. O cantor reside no interior de Minas Gerais, em um ambiente tranquilo, cercado pelo apoio constante da família e de pessoas próximas que acompanham de perto sua rotina diária. Essa mudança de vida não foi apenas uma escolha pessoal, mas uma necessidade imposta pelas condições de saúde que passaram a exigir cuidados contínuos e atenção especializada. A vida agitada de viagens, shows e compromissos ficou no passado, dando lugar a dias mais calmos,
com foco no bem-estar e no acompanhamento médico adequado. Segundo relatos divulgados por familiares, Fernando recebe todo o suporte necessário para lidar com os desafios do Alzheimer, doença que alterou profundamente sua forma de viver e de se relacionar com o mundo ao seu redor. A presença da família tornou-se fundamental nesse processo, oferecendo estabilidade emocional e cuidado constante, fatores essenciais para alguém que enfrenta uma condição neurodegenerativa. Mesmo distante dos palcos e da vida pública, o carinho do público nunca desapareceu. Fãs de diferentes gerações continuam demonstrando admiração e respeito pelo artista, enviando mensagens, relembrando seus sucessos e mantendo viva a memória de sua contribuição para a música brasileira. Em muitas ocasiões, esse carinho chega até ele por meio de pessoas próximas, reforçando a importância que sua obra ainda tem na vida de tantos admiradores. Embora não exista qualquer previsão de retorno às apresentações, a trajetória de Fernando Mendes permanece ativa na lembrança de quem acompanhou sua carreira. Sua vida hoje é marcada pela simplicidade, pelo cuidado e pela valorização dos momentos em família, representando uma fase de recolhimento após décadas de intensa atividade artística. Mesmo afastado dos palcos e vivendo longe dos holofotes, Fernando Mendes continua sendo uma presença viva na memória afetiva de milhões de brasileiros. Suas músicas atravessaram gerações e permanecem circulando em rádios, plataformas digitais, encontros familiares e momentos especiais da vida de muitas pessoas. Canções que marcaram época continuam sendo reproduzidas com frequência, mostrando que sua obra resistiu ao tempo e às mudanças do cenário musical. Em casamentos, aniversários e encontros nostálgicos, suas interpretações ainda despertam emoções profundas, como se cada letra carregasse histórias pessoais de quem escuta. Nos últimos anos, registros e vídeos emocionantes passaram a circular nas redes sociais, mostrando o cantor em momentos de conexão com suas próprias músicas, mesmo diante dos desafios impostos pelo Alzheimer. Essas imagens emocionaram fãs em todo o país e reforçaram a força emocional que sua obra sempre teve. Mesmo com as limitações da doença, é possível perceber que a música ainda ocupa um espaço especial em sua vida, como se estivesse profundamente enraizada em sua memória afetiva. Essa conexão com suas canções tornou-se símbolo de como a arte pode ultrapassar barreiras físicas e cognitivas, permanecendo viva mesmo em situações delicadas. A história de Fernando Mendes também ajuda a reforçar uma reflexão importante sobre o verdadeiro significado do sucesso. Mais do que fama, dinheiro ou reconhecimento, seu legado mostra que o maior valor de um artista está na capacidade de emocionar pessoas e deixar marcas duradouras no coração do público. Suas músicas continuam sendo descobertas por novas gerações, que muitas vezes conhecem seu trabalho por meio dos pais ou avós, criando uma ponte entre diferentes épocas da música brasileira. Hoje, mesmo longe da vida artística ativa, seu nome permanece como um dos grandes símbolos da música romântica nacional. Sua trajetória é lembrada com respeito, admiração e carinho. Não apenas pelo que representou no auge da carreira, mas também pela forma humana como enfrenta a fase atual de sua vida. Fernando Mendes vive uma batalha silenciosa, distante dos palcos que o consagraram, mas seu legado continua brilhando com força, mostrando que algumas vozes nunca desaparecem, apenas se transformam em memória eterna dentro da história da música brasileira. Nem sempre o auge significa permanência, e até os maiores ídolos podem mudar de caminho de forma inesperada. Se essa história te surpreendeu, o próximo vídeo vai te deixar ainda mais impressionado.